Olá, hoje o RDTV recebe Luiz César D'Arienzo Alves, que é o secretário de Tecnologia de Informação do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Ele trouxe para a gente algumas informações, até algumas curiosidades sobre a segurança das urnas eletrônicas. As urnas no Brasil muitas vezes são questionadas, né? Mas o Luiz, ele garante que todo o processo é bastante seguro. Ele explica um pouquinho aqui sobre os processos e como pessoas externas ao TRE fazem testes nas urnas. Vamos ver essa questão? Sempre que a gente discute urna eletrônica, em nível de mundo, né, vários países utilizam votação eletrônica, apesar que várias pessoas dizem que não, né, mas o mundo quase inteiro usa, com exceção de alguns países muito específicos, como a Alemanha, por exemplo, que não usa por um princípio constitucional que veio da Segunda Guerra Mundial. Então eles têm uma preocupação com o sistema e a população diferente do que tem nos outros países, né? A nossa diferença é que nós não usamos a segurança em cima especificamente da urna. Então, quando nós pegamos urna de segunda geração, que é o caso da Argentina, a segurança lá é feita em cima de uma urna eletrônica. Então, toda a segurança do voto está em cima da urna. A nossa segurança ela é feita em cima de um processo inteiro, né, que é amarrado fase a fase, começa em janeiro ou fevereiro, depende da época, com o teste público de segurança, onde várias pessoas têm acesso ao código das urnas, a todo o sistema, que são mais ou menos 40 milhões de linhas de código, né? Então, vários peritos têm acesso, vários professores universitários, que fazem testes e encontram falhas no código. Pode encontrar alguma deficiência, alguma coisa. Nós corrigimos esse código e disponibilizamos novamente para que ele possa testar. Uma vez que ele não achou mais a falha foi sanada, a gente vai com a segunda etapa, que é a etapa de validação do código-fonte, né? A programação da urna é feita como se fosse textos, né? Então, a segunda fase é essa fase de que partidos políticos, OAB, Ministério Público, a sociedade SBC, na Sociedade Brasileira de Computação, tem acesso também durante 6 meses, mais ou menos, a esse código, também para validar, para dizer, olha, o código realmente não tem nada estranho nele. E aí a gente vem para a primeira fase, que é uma fase muito crítica e pouco acompanhada pela população brasileira, que nós chamamos de lacração. O que é lacração? Pega-se esse software, que foi feito, esse conjunto de software, e gera um código que uma vez que eu modifique qualquer coisa nele, esse código não bate mais. Então, entra-se o código aqui, sai um número, né? Um número grande. Se eu mudar uma vírgula nesse código, esse número já não se concretiza. E esse código ele é assinado digitalmente por partidos políticos, OAB, Ministério Público e própria Justiça Eleitoral. Então, eu consigo dizer o seguinte, esse código que eu gerei aqui, essas instituições garantem que ele foi gerado naquele momento. Né? Porque eles estão presentes lá e é assinado com identidades digitais pessoais, né, de cada um representantes dos das representantes. instituições, né? Exato. E a gente vai para a próxima fase agora, que é durante a eleição, em uma fase pré ou pós-eleição, nós conseguimos pegar a urna e emitir novamente, fazer novamente esse cálculo e emitir novamente esse número. Então, se esse número da urna bate com o número que eu gerei lá atrás, é porque o software que está rodando aqui é o mesmo que eu auditei lá atrás. Não houve nenhum tipo de alteração de fraude. Passando essa próxima fase, né, ela é bem longa, nós vamos para a próxima fase, que é a votação paralela. Ela ocorre no dia da eleição. Então, na véspera de eleição, nós sorteamos algumas urnas, em Mato Grosso 3 urnas especificamente, uma da capital e 2 normalmente do interior, né, não muito próximo, num raio de 300 quilômetros mais ou menos. Tiramos essa urna da localidade e trazemos ela para dentro do tribunal. São feitas alguns boletins de votação, né, com votos específicos já pré-marcados, para que a população possa, de forma simbólica, durante o dia, ir lá e votar naquele mesmo voto que ele pegou no papel. Faz uma votação, essa votação é gravada, é transmitida, né, então qualquer um pode acompanhar. Às 5 horas é feita a totalização dessa urna, a apuração dessa urna. E totaliza-se, então, os votos que cada candidato teve, que tem que bater com o que foi feito aqui no início, né. Então, isso me garante que a urna está somando corretamente. Porque a população injetou votos aqui, que ela já sabia quais eram, já sabia o resultado antes de começar, e a urna contou de forma equivalente. Se eu extraio aquele código inicial dessa urna que eu fiz o teste da votação paralela, esse código tem que ser o mesmo que eu gerei lá atrás, e se eu pegar as outras urnas do país, tem que ser o mesmo código. Então, eu consigo garantir que o código que está rodando na votação paralela é o mesmo que eu fiz lá atrás, e que todas as urnas estão somando igual à urna da votação paralela, porque o código também é o mesmo. Então, o software que está em todas as urnas, as 350 mil urnas no país, é o mesmo. Né? E aí a gente vai para a fase final, que é a apuração das eleições, e aí sai o resultado.
Então, nós amarramos o processo do início ao fim de forma digital. Bom, Luiz César falou um pouco aí também sobre a votação paralela, que é feita durante as eleições, vai acontecer então em outubro, se houver segundo turno, né, também no final de outubro. Muitos questionamentos a gente vê também nas redes sociais quanto à votação no Brasil com as urnas eletrônicas, que todo o processo é feito eletronicamente, de apuração e tudo mais, com a votação nos Estados Unidos. O Luiz, então, ele explica um pouquinho para a gente qual é essa diferença, né, das eleições no Brasil e nos Estados Unidos. Como são países bem diferentes, de culturas diferentes, o processo de segurança tem que ser diferente, né, parte desse pressuposto. Um segundo cenário que acontece nos Estados Unidos é que lá é uma confederação, então cada estado tem uma autonomia. Então eu não consigo pegar uma urna e falar, olha, todos os estados vão utilizar, porque cada um decide como faz, né? As eleições lá também são feitas de forma diferente. Tem eleições de delegados, depois os delegados votam, né? Então o rito eleitoral é diferente do rito eleitoral brasileiro. E um agravante não, é uma característica que modifica muito os dois países, Brasil e Estados Unidos especificamente, é que lá não existe uma justiça eleitoral, como a nossa aqui. Então lá o processo eleitoral ele não é pensado por uma instituição que mantém esse processo em execução durante todos os anos. Então, no Brasil, a Justiça Eleitoral ela julga processos e ela também executa a eleição. Então, ela mesma cuida desse processo eleitoral como um todo, e lá não, lá a votação é feita pela população. Então, quando chega a próxima eleição, é convocado profissionais e cidadãos para que executem a eleição. Então, não tenho nesse nicho profissionais tão especializados como eu tenho no Brasil, né, dedicados àquele... Existem, óbvio, profissionais muito bons nos Estados Unidos, isso é inegável, né? O nível de tecnologia lá é muito alto, frente ao mundo dos maiores, mas eu não consigo agrupar essa equipe para fazer uma eleição e desenvolver uma urna, desenvolver sistemas, né? Então, no geral, eles acabam utilizando tecnologias de mercado, né? Em alguns momentos, e a população inteira que executa aquela eleição. Então, a população precisa, de alguma forma, conseguir contar os votos e auditar se for necessário, uma vez que ela não tem uma instituição auditando em paralelo. Então o voto impresso ajuda a população nessa contagem. Né? E lá, diferente do que muitos acreditam, lá a votação é eletrônica, só que você vota numa cédula e deposita numa urna que conta, que nós chamamos de escrutinador. Então é um robô escrutinador que conta esses votos incluídos nele. Então a contagem manual só ocorre quando há indício de que o escrutinador eletrônico não funcionou, aí faz uma contagem manual. Né? No nosso caso, todo o processo é eletrônico, desde a coleta do voto até a totalização. Continuando a entrevista com Luiz César D'Arienzo Alves, o secretário de Tecnologia de Informação no Tribunal Regional Eleitoral, ele fala um pouco também sobre um estudo feito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Esse é um estudo feito mundialmente, chama-se Estudo de Integridade Eleitoral, que dá notas aos países quanto à segurança nas eleições. E aí, assim, as notas, elas são atribuídas em várias áreas. Nas áreas de tecnologia da informação, ele garante que o nosso país ele recebeu uma nota bastante alta, aí, acima de 80% de nota. Só que o nosso índice cai um pouquinho por causa justamente de fatores como o financiamento público de campanha. Então, ele vai explicar um pouquinho aí pra gente como é que funciona, como é que é feito esse trabalho aí de estudo, desse estudo da Universidade de Harvard. Existe uma instituição internacional que é feita pela universidade, um grupo de pesquisa da Universidade de Harvard. Junto com a Universidade de Sydney, que eles desenvolvem um estudo de eleição no mundo, né? Chama Integridade Eleitoral. Lá ele te diz o seguinte, qual que é o nível de integridade da sua eleição? O que a população quer, o que a população tem, né? Seja bom ou ruim esse candidato, esse parlamentar, esse governador, reflete o que a população quer. O nosso é um dos maiores do mundo. Junto com os Estados Unidos, nós estamos no mesmo nível de integridade dos Estados Unidos, mesmo nível de integridade de vários países da Europa, e nós não estamos como o mais íntegro por causa de outros fatores que não são tecnologia. Como, por exemplo, financiamento público de campanha. Nosso financiamento ele é pouco coberto, é pouco conhecido, pouco divulgado, pouco fiscalizado. E a nota do nosso financiamento é 30 e poucos %. Enquanto nossa nota de tecnologia é 89% de integridade, né? Que é uma das maiores do mundo em nível de sistemas. E aí quando você faz esse balanço, a gente fica no mesmo nível dos Estados Unidos, como num nível de uma escala de 1 a 5, né? De 1 a 5, nós estamos em escala 2 junto com os Estados Unidos. Aí tem alguns países na escala 1, né? Que são países com nível de corrupção muito baixo, com a campanha muito bem financiada, né? Que ficam em primeiro. Mas em nível de tecnologia, se você isolar tudo e pegar só o nível de tecnologia,
nós fomos um dos primeiros. Bem, você viu aí então Luiz César D'Arienzo Alves, secretário de Tecnologia da Informação do TRE de Mato Grosso, falando um pouquinho aí da segurança das urnas eletrônicas no Brasil, como é o trabalho aqui em Mato Grosso. Esta entrevista ela fica disponível no site RD News, no nosso canal rdtv.com.br e também no YouTube. Você pode assistir, curtir e compartilhar. Até a próxima!